Fala, neófitos e neófitas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Engenharia de Quinta, onde a única coisa que é de quinta aqui é o dia que passa essa bagaça quando temos episódio. Sim, quando Exato. a gente tiver episódio vai ser toda quinta-feira. O Se resto, não tiver... o resto tudo é de primeira. Aqui quem vos fala sou eu, Léo Cantrell, irmão dessa beldade aqui, Lili. Hoje eu tô bonita, né, Você. cara? Hoje eu caprichei, tá, Caprichou, gente? pichou. Dá like aí no vídeo que hoje eu tô fechando na make aqui. Também ficou top. E aí, alguns recadinhos? Sim, temos recadinhos. Nós temos um quadro novo, tá? E eu quero que vocês deem like lá, porque tá muito legal. Eu não vou fazer spoiler nenhum aqui. Eu não vou falar do quadro, não. Se você não viu... Corre lá e vê. Tá muito legal, muito conteúdo, tá? Se E olha você só, não viu, o que vai acontecer? Você vai perder dicas importantes. muito, muito. Sério, cara, a gente preparou um negócio muito sensacional pra vocês não podem perder, tá? Só a gente pica. Só top dos tops. Aqui também tem top dos tops. É. Mas, no caso, a gente é tudo uma família só. Isso aí. E aí, se você corre lá no nosso canal no YouTube, tem quadro novo, tem os podcasts antigos. Vocês viram, a gente fez uma série TBT aí dos episódios antigos também. Então curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra vocês receberem as notificações das nossas novidades pra vocês, ajudar esses influencers aqui a desgambiarrar a engenharia no Brasil. E se você não gosta de ver a nossa cara, a minha eu sei que vocês gostam de ver, que hoje eu tô bonita. Mas se Filho vocês da não querem puta. ver a careca do Léo, que inclusive ganhou hambúrguer lá no Burger King, tá? Ganhei, fui lá no Burger King, ganhei. Você perdeu a Sabe promoção. qual é a promoção da calvície lá? No ganhei. caso, calvície total. Graças a Deus, pelo menos essa coisa serviu de alguma coisa. Serviu de alguma coisa, ganhou um trio lá. Foi o Rupert. Opa. Rupert. Enfim. E aí, vocês não querem ver a careca dele? Cara, a gente não tá no YouTube, não. A gente tá no Spotify, a gente tá no Amazon Music, a gente tá no Deezer, a gente tá no TikTok, tem um monte de corte legal, erro de gravação. Eu sei que é a parte que vocês mais adoram. Tá tudo lá no TikTok, corre lá também no nosso canal. A gente tá no Odyssey. Odyssey é a plataforma Eu vou demorar nova a gravar lá, esse aí. que ela é baseada em ativos de criptomoeda. Não é pirâmide financeira, tá? Não é pirâmide É financeira. blockchain. Então você se inscreve e você ganha uma moeda deles lá, né? Uma criptomoeda deles. Por assistir, por compartilhar, por curtir. E Isso. pra quem produz conteúdo também. É muito legal lá. Dá uma. Isso, se o link vai inscreve tá aí. lá. Plataforma nova, É. né? Muito legal, tá, Já gente? que o Rumble saiu, né? Tem todo um perfil parecido com o YouTube, super fácil de mexer também. Eu vou falar uma coisa, o Rumble funciona no celular. Cala a boca. Pra gente não ser barrado aqui. Né? Mas é isso, gente. E hoje, vamos pro convidado então de hoje? Convidado especial, né? Convidado especial. Consegui uma agendinha. Trouxemos ela dos Alpes Eu Suíços. negociei com os filhotes ali. Falei, meninos, me ajudem aqui a trazer a Trouxemos dos mamãe. Alpes Suíços. Alpes Suíços. Hoje a gente tá aqui com a engenheira civil Daniele Dordenoni. A Daniele, além de engenheira civil, ela também é engenheira de segurança do trabalho, especialista em engenharia diagnóstica, perícia e patologias na construção civil, pós-graduada em perícia e auditoria ambiental e sócia proprietária da D Engenharia Perícia e Consultoria. Dani, obrigado por ter vindo. Bom dia, pessoal. Tô lisonjeada de estar aqui participando desse quadro. Finalmente, os pequenos demorou. deixaram eu Deixaram. participar. Negociou ali Pô, acho que foi depois da Páscoa. Então teve muito chocolate. fez a caça aos Ficaram ovos, felizes. agora estão felizes. Dani, pô, E prazer aí? falar com você, cara. Igualmente. E conta um pouco aí, aquela pergunta clássica, né? E aí, por que você quis ser engenheira? Qual foi a ideia? Como Então. Pra que mexer com esse troço? Por que Você é engenharia? daqui, Dani, de Não, Vitória? eu sou eu nasci em Barcelos, né? Na verdade, eu nasci no Hospital de Venda Nova do Imigrante, né? Mas morava em Barcelos. Cresci lá, depois mudei para Pedra Azul. Uhum, Estudei sempre em Venda Nova, mas sempre morei em Pedra Azul. uhum. E aí chegou a época de fazer o vestibular. E eu Uhum. queria naquele negócio fazer medicina. E aí teve um acidente, o cara caiu na minha frente, foi atropelado, e ali eu decidi que eu não ia fazer medicina. Jesus! É uma bela decisão. Realidade. A medicina na Ai. prática. Feito isso, putz, e agora, né? Preciso fazer a inscrição pra fazer algum curso. O que eu vou fazer? Engenharia, porque 2012, engenharia civil estava no bombando. auge, né? Pô, eu gostava de matemática, física nem tanto, mas curtia também, gostava de matemática. Qual engenharia eu vou fazer? Tinha em alta petróleo e civil. Que tava bombando. Né? Petróleo dava mais dinheiro naquela época, né? Uhum. Mas eu pensei assim, vou ter que trabalhar embarcado, eu gosto muito da minha família, vou ter que ficar fora e tal. Não vai rolar. Uhum. Então fiz vestibular para engenharia civil aleatoriamente.
só porque estava em alta, alta. naquela época e tal. Fiz na UVV aqui Uhum. em Vila Velha. Uhum. Vim pra cá, morei aqui 8 anos em Vila Velha. E durante a minha faculdade eu fiz estágio no escritório de cálculo estrutural. Uhum. Eu entrei nesse estágio no 4º período e fiquei lá até formar. Pra você ter Caramba. ideia, eles gostaram tanto de mim. Tô brincando. Mas eu era muito dedicada, eu mas gostava gostaram, né? mesmo Porque de fazer senão- de projeto, né? Parte de E estrutura. projetava mesmo. Projetava, cálculo mesmo. Uhum. Eu fiquei lá, comecei desenhando, depois foram passando alguns cálculos, Uhum. né? Uns murinhos menores para calcular, Uhum. sapata, os mais Uhum. básicos. E depois passou para edificação. Porque tinha aí também a questão de... Tem a lei lá do estágio que você só pode continuar na mesma empresa por 2 Sim. anos. Isso não era Então, comum, eles- depois que passou um tempo. Eles tinham outro CNPJ, então cancelaram meu contrato por um CNPJ. Ah, aconteceu e isso a comigo gente também. A gente continuou acabou de fazer isso com o no estagiário outro. também. Só que vocês vão me perguntar assim, mas e a perícia, né? Essa parte jurídica aí, da onde que veio? Uhum. Da faculdade é que não foi. Nunca. Ah. Porque não se fala Nem em avaliação, engenharia diagnóstica, perícia. Nem se Não, norma Não técnica existe. só fala concreto e do sanitário. O resto parece que Exatamente. não existe. Não, na minha só tinha cálculo. Ou era obra Uhum. ou era projeto. Era a Não- visão de todo não mundo se formava, né? tinha isso, né? Só que o meu namorado, hoje esposo, né, Uhum. marido, na época era namorado, ele era advogado. Ah, então ele sabia Então dessa ele parte. sabia que existia ali, me apresentou, tinha um professor, Bruno Ceuto, um querido. Uhum. Hoje não mora mais aqui em Vila Velha, mas a gente mantém contato. E o Bruno foi meu orientador de TCC e me apresentou essa parte também de manifestação patológica, né? Enfim, a gente andou fazendo uns projetos juntos, eu ainda estudava e ele, né, como profissional me carregou aí. A gente fez a pós junto de engenharia diagnóstica, que era na Serra na época, então a gente ia todo final de semana pra Serra, aproveitava Unesp? caramba. Era... Foi no Embec. Ah, no Embec. Ah, no Embec. Embec. Foi a segunda turma Você fez que Embec teve aqui também? no... Não, eu fiz Ah, hipótese. tá certo. Foi a segunda turma que teve aqui na Serra. Eu nem sei se hoje tem ainda essa pós, eu acredito que tenha Também mudado. não lembro. Eu acho que... não sei. Sei. Até pouco tempo atrás tinha ainda. Que a gente fazia lá. Fiz a pós, entrei na pós antes de terminar a graduação, que eles Uhum. deixaram eu apresentar o certificado depois, né? E aí comecei a atuar nessa área. Quem me abriu as portas foi meu esposo na época, que eu comecei a prestar serviço para a empresa de advocacia Como dele. assistente, né, e Então tal. comecei por ali. E ele foi me auxiliando, porque é tudo muito novo quando a gente pega, né? Então, Sim. pega um negócio novo, sentava lá e ficava dias e dias, e carnavais, e feriados, e finais de semana. E demos conta, e foi assim que eu comecei na... Pô, isso é interessante, porque é muito difícil ver alguém que começa já antes de formar, já entender. Sim. Agora sim, porque como a gente já tem mais pessoas falando sobre o assunto, Sim, já é um então assunto ela mais... já desperta. Mas lá em 2013, eu, por exemplo, cara, eu só descobri por causa de estágio que eu fazia num escritório que trabalhava com avaliação imobiliária para Caixa. Que aí também pegava Que aí perícia de pegava avaliação. perícia e tal. Eu Aí só descobri por causa do Léo também. Se o Léo não Então. fosse mesmo. Aí procurar livro e tal, porque e engraçado, quando eu fui fazer o TCC da UFS lá, eu falei que eu queria falar sobre perícia e avaliação. Rapaz, nenhum professor aceitou, porque falava assim, isso existe? Juro pra você. Tinha um professor só que sabia, mas ele já tava com muita gente e não fazia mais orientação. Ele já tava até quase aposentando. Mas o resto, cara, eu só queria me empurrar negócio de obra, disso tudo. Eu falei, gente... Materiais. Aí eu falava assim, Quem tudo sabia, bem, né? vamos fazer sobre a ótica de perícia? Ah, não. Ah, vamos fazer. Tá, tem um problema num prédio que vocês querem fazer. Vamos ver como é que então. Vamos fazer um negócio legal pra saber quanto é que é o valor desse prédio com problema ou não. Naquela época eu já tava viajando. Porra, ninguém. Aí o que eu fiz? Gestão de projeto. Até hoje não sei pra que serve. Não faço a menor ideia. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Sérgio Botassi vai brigar comigo. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Gente, ó, Sérgio tá Botassi vendo? vai saber. Não, mas na Gerenciamento. época, eu fiz lá um negócio sobre Mas é isso mesmo. gerenciamento como é que era o negócio? Cadeia de fornecimento de suprimentos para obras em canteiros. Não sei o que. Bicho,
completamente aleatório da minha vida. Mas realmente era um assunto que quase ninguém falava, né? Se você já não trabalhasse com isso, e realmente é interessante que a sua vertente de entrar nesse caminho foi porque seu marido era advogado. Porque também você não ouve falar, agora você falou na faculdade, a gente não ouve falar disso. Não escuta, é um mercado, assim, completamente desconhecido. Sim, exatamente. Hoje já tá mais hoje. Não, hoje a gente já tem, até por conta né? das redes sociais, né? O pessoal divulga muito. Se popularizou e tal. Eu não sei como é que estão nas grades curriculares. Eu acho que também não tem, não. Continua a mesma coisa. Também acho que não tem, não. Eu lembro Se tiver, deve ser uma matéria extra. Tinha uma de patologias, que era optativa. Aí. Ah, tá. Era optativa. E só fechava a turma se tivesse uma quantidade ali de... Sim. Dani, mas não é só com isso não, cara. Incêndio também não tem. Incêndio eu lembro sempre também. que a Elaine falou. A Elaine falava, ela tentou abrir uma turma, né? Ela tentou abrir uma optativa na época. Demorou muito lá. Ela dava na... Esqueci qual era a faculdade que ela dava. Era muita resistência. As pessoas ficavam muito bitoladas. Não sei como é que tá agora. Mas aí, voltando, como é que você fez, né? Você começou, então, mais como assistente técnica, né? Prestando serviço para um escritório de advocacia. E aí você percorreu aquele caminhozinho do perito de bater na porta de fora. Entregando currículozinho? Entreguei currículozinho. É o melhor, não é? Recebi minha nomeação, minha primeira nomeação. JG. Recebeu uns AJG. Assistente judiciária gratuita. Aqui ocorre. R$300. Aí você faz, né? Pô, primeiro aqui, você se dedica. Acho que foi a que você mais se dedicou na sua vida pra você ganhar ali, né? R$300. Mas você conseguiu pegar? Porque até hoje eu não consegui pegar minha primeira OJG. Temos não AJG. Recebe, gente. Não recebi. Não recebe. Eu recebi não, hoje em dia uma que eu não sei como que eu recebi, porque eu entreguei o negócio e o juiz já mandou oficiar. Da federal a gente recebe. Até que recebe da federal. Mas também porque o processo já brincando. era eletrônico e tal, né? Agora com os estaduais. Eu tenho um processo arquivado. Processo arquivado com assistente que eu não recebi. Você tem aquela planilha de Excel com os processos arquivados que você não recebeu. Mas eu comecei a mandar e-mail pros cartões. Não, a gente manda e-mail. Todo mundo ligo agora. Cara, é foda. E é um trabalho desgastante. Manda desarquivar processo e enche o saco. Coitado. Tem que ter um setor no escritório só pra encher o saco. A gente fez. Mas acho que antes de arquivar um processo, eles deveriam olhar, pô, o processo foi finalizado. Vamos ver se tá faltando alguma coisa aqui. Alguma coisa, né? Eles deveriam. Enfim, tá lá. O primeiro tá lá. Fica a dica em cartões. Pelo amor de Deus, paga nós. Sim. Tem umas contas pra pagar aí. Você lembra quando foi sua primeira perícia? Que assunto que foi? Você lembra da sua nomeação? Então, eu lembro da minha primeira perícia grande. Da assistência judiciária, eu não... Não, mas qual que foi essa grande? Qual que foi essa grande, assim? A grande foi de uma construtora famosa aqui no estado, que até então eu tinha uma visão, assim, como se eles fossem a melhor construtora do estado. Era uma edificação comercial pequena de 4 andares e estava cheio de problemas, né? O piso do telhado foi colocado um material que não era adequado a ficar ali nas intempéries, então era tipo um material permeável. A laje não tinha impermeabilização adequada, tinha problema no subsolo, questões de rebaixamento de lençol, quando chove inundava a garagem toda, o estacionamento todo. E você ficou assustada, assim? Fiquei, porque foi a primeira que eu fiz. Eu tinha uma noção do que o advogado tinha colocado, né? O assistente técnico tinha colocado na inicial também. Mas quando eu cheguei lá, eu não achei que seria tão grave, igual estava sendo, né? E tinha outra questão que foi a gente fala assim, foi a dor da pessoa ter aberto aquele processo, né? Porque a pessoa, às vezes, ela sente uma questão que, às vezes, se a construtora só resolvesse aquilo, todo o resto não ia ser levantado ali naquela perícia, né? Mas como não teve um acordo, o que o pessoal faz? Não conseguiu um acordo, então vou contratar aqui um engenheiro. O engenheiro vai catar tudo que tem de problema construtivo e a gente vai abrir um processo. A dor dessa edificação era o quê? A fachada era de vidro, né? Um sistema novo aí que trouxeram da Europa para um país tropical. E você entrava na edificação, era a mesma coisa que você entrar dentro de uma estufa. Esquentava. Não tem quando a gente tem aquela sensação, o carro fica no sol parado, a gente entra no carro, vem aquele calor. E aí o sistema de climatização não dava conta. Era a mesma coisa, o ar-condicionado não dava conta, o pessoal não conseguia trabalhar perto
da janela, assim, e realmente foi constatado que Era uma inadequado. estufa. Se tivessem resolvido isso. E aí teve um monte de problema depois, como esse da garagem, do piso, que foi. Não Aí já tinha. virou uma celeuma. Aliás, cara, é muito comum nas perícias a gente observar isso, né? O problema é desse tamanhozinho. Às vezes é de fácil, não é fácil resolução, mas é um item ali que resolveria muita coisa. Sim. Pra se chegar a um acordo de forma aí. mais pacífica, digamos assim. Né? E aí, cara, é porque é aquela questão. Se você o cara tá lá sozinho, como consumidor, e quer tentar resolver, se esgota, se ele chamar uma equipe técnica, tanto jurídica e técnica, para sempre, aí a gente vai observar coisas que ele nem via. É isso aí. Então, é super normal. Mas, depois dessa perícia, aí como é que você ficou conhecido sobre aquilo que hoje você tem mais afinidade profissional e divulga mais? Inclusive o curso, eu vi lá, o curso lá do crédito foi top. De inspeção, né? Foi. Essa área da inspeção predial. Aí como é que você observa? Porque eu, por exemplo, quando eu trabalhava, eu não sabia da existência da inspeção, sabia de perícia. Eu comecei a entender de inspeção quando começou a surgir questões relacionadas sobre manifestação patológica e a parte contrária, que tinha a assessoria técnica do pessoal de São Paulo, já começou a falar, esse negócio aqui é de manutenção. Esse negócio aqui é mais... Aí como é que você começou a entender isso e aí adentrou-se esse maravilhoso? Que eu estava na mesma situação, porque eu nem sabia que existia isso, né? E olha só, uma profissional, né, engenheira civil, que entrou no mundo da perícia, não sabia também que existia a inspeção predial. Então, imagine os leigos, né, os usuários das edificações. E foi exatamente assim. Foi até nessa perícia, porque era grande. Então, eu tinha 2 assistentes técnicos, tanto do condomínio quanto da construtora. E ali aqueles primeiros quesitos, aqueles 60 quesitos de cada negócio. Você fala assim, meu Deus! Até assusta, como que eu vou resolver isso aqui, 60 né? com mais 40, cara, tem 100 perguntas. Se o cara fala pra cobrar pelo número de quesitos, nossa! E assim, eu já sabia ali do manual de uso e operação por alguma prática que a gente vive, né, no dia a dia. Mas da inspeção predial, porque é a mesma coisa carro. Às vezes você compra um carro, você sabe que tem que dar manutenção, tem que revisar, mas às vezes ali pelo dia a dia, pela correria, esquece, passa, enfim, a edificação é a mesma coisa. E foi aí que eu descobri a inspeção predial. E aí, estudando sobre a inspeção predial, né, eu percebi que ela surgiu não por conta disso, não foi aí que as pessoas descobriram. Foi por conta de acidentes que foram ocorrendo, né? Teve desabamento no rio, alguns grandes, né? E aí surgiu-se a necessidade de criar uma norma técnica, né? No caso, foi uma norma elaborada por profissionais técnicos específicos naquela área, para tentar mitigar, minimizar esses riscos e esses acidentes que vinham ocorrendo, né? E aí surgiu a inspeção predial. E aí você começou a estudar e como é que você chegou a falar, exatamente, falei assim, pô, essa área aqui é boa. Então, vou investir para prestar então, assim, esse serviço caralho, aqui. Gostei. Agora, me achei. Achei. A inspeção predial, ela é muito genérica, digamos assim. Ela abrange uma quantidade de sistemas construtivos muito grandes. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, se eu vejo uma trinca, essa trinca, a gente sabe que as trincas, elas têm características próprias, né? A gente bate o olho, essa trinca aqui, ela tá só superficial. Aí você pensa assim, mas será que ela é só superficial mesmo? Porque aparentemente ela... Vamos investigar. E aí, investigando, a gente descobre que não era só superficial. Tinham outros problemas ali, às vezes, né, que a gente nem imaginava. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa. E a inspeção predial, ela tem que ter aquilo dali, né? E uma coisa que eu acho que eu devo destacar aqui, porque quando a gente fala, as pessoas confundem um pouco, porque essa investigação que a gente faz, ela não faz parte da inspeção predial, do escopo do trabalho, inspeção predial. Bem legal você destacar isso. Ela é um trabalho pós-inspeção predial, exatamente, né? E ela é feita com a orientação da inspeção predial.
Então, olha só, eu tenho uma trinca aqui que ela tem essa característica. Ela pode ser isso ou ela pode ser isso. Se ela for só isso, é só superficial. Mas ela pode ser outra coisa que pode ser muito mais grave. Então, vamos investigar. Só para dar uma parada legal, que eu não sei qual que é a formação da galera que tá aí assistindo a gente. Todo mundo neófito. Né? Todo mundo. Inclusive nós. Então, todo mundo neófito. O que é a inspeção predial, né? Porque a gente tá falando aqui, mas a gestão predial, ela é um processo, digamos assim, que ela tem como principal objetivo auxiliar a gestão da manutenção. Então, ela é um documento que eu vou fornecer um laudo, né? A finalização do meu trabalho vai ser um laudo, onde eu vou apresentar todas as irregularidades, todas as manifestações patológicas que eu identifiquei sensorialmente naquela edificação, sem ensaios de teste, sem nada, é sensorial. Eu vou lá, olho, identifico, faço um levantamento de todas essas manifestações, coloco no laudo, classifico essas irregularidades e entrego para o meu gestor ou para o meu síndico, ou o que for, né, que me contratou, para auxiliar ele na manutenção. Por que isso é muito importante? Porque, principalmente, os síndicos acham que é um laudo para você abrir um processo já tem que jurídico. Ter um enquadramento de responsabilidade. É culpa de fulano, é culpa de ciclano. E então, quando a pessoa me chama para fazer inspeção predial, eu falo assim, olha só, você tem certeza que é um laudo de inspeção predial que você quer? Ou é um laudo de garantia de 5 anos? Entendeu? Porque as pessoas, assim, não sabem da diferença. Até, às vezes, um profissional, um colega, não sabe diferenciar o que é um laudo de garantia, o que é um laudo para você ingressar, um parecer inicial para você ingressar numa ação de recebimento de obra. O que é um laudo de recebimento de obra, o que é um laudo de inspeção predial. O laudo de inspeção predial, ele é para auxiliar o condomínio na manutenção. Exatamente. Entendeu? Por onde você, gestor, vai começar a fazer as manutenções. Isso. Então, é isso. Ou então, assim, encontrou, e tanto é que no lado, assim, encontrou algo grave lá na classificação que eu vou fazer, você vai procurar. É igual médico. A gente faz. Vai no clínico geral. Isso aqui tá você parecendo. Você vai pro hematologista, que procura um cardiologista. Exatamente. Encontramos esse problema na estrutura aqui, que é aparente que tá tendo uma lixiviação. Olha, procura. Esse aqui a gente vai precisar fazer uns exames, que são ensaios. Exatamente isso. Só que os caras, durante muito tempo no começo, não. Pegava aquilo ali e falava. No começo não. Até hoje tá tudo misturado. Recebimento de obra com garantia, com inspeção, misturou tudo. É isso mesmo. E isso também é uma falha da falta de qualificação técnica dos profissionais que atuam nessa área, né? Então, nós que dominamos o assunto, né, que somos habilitados e qualificados, que temos que conscientizar os gestores, né, os síndicos dessa diferenciação. E a gente faz exatamente essa analogia, né, que a inspeção predial, ela é um check-up da edificação. Eu acho que tá até escrito assim na norma, né? Check-up. Então, a norma mudou. Mudou? Tirou essa nomenclatura? Tirou. Ela fala no início, ela faz analogia a um clínico geral. Eu acho que não tem mais eu posso estar equivocada, tá, gente? Não sou expert das normas, não. Mas ela fala sobre o clínico geral, que é como se fosse, né, uma visão de um clínico geral. Então, você faz a sua consulta ali com o clínico geral faz um levantamento daquilo tudo, te pede os exames que ele julgar que é necessário, porque às vezes ele sabe que aquele exame não vai te servir de nada. É a mesma coisa pra gente. A gente vai pedir os ensaios que forem julgados necessários, né? E indicar para o condomínio. Você vai seguir esse caminho, esse roteiro. Vou priorizar as atividades que você vai fazer primeiro, porque às vezes um é mais grave do que o outro e ele nem sabe da gravidade daquilo. E vou entregar para ele esse trabalho. Acabei de ter um insight aqui, que nunca falei isso, é a primeira vez que eu acho que eu pensei aqui. Quando você vai no clínico geral, tô me sentindo mal, a primeira coisa que ele passa para você é exame de sangue. Sim. No nosso caso lá que vai fazer a inspeção, a primeira coisa que a gente vai... Deixa eu ver o seu plano de manutenção. E o que você fez. Exatamente. Aí o mais engraçado é que o que é plano de manutenção? Não, mas eu pergunto assim, é porque eu nem falo o que é me dá seu plano de manutenção. Eu nem falo isso, eu falo assim, você faz alguma manutenção aqui nessa edificação? Sim, faço. Você registra em algum lugar? Você tem registrado?
Eu tenho todos os contratos das empresas que prestam manutenção pra gente. Você pode me fornecer? Posso, te mando tudo por e-mail. Aí eu fico toda feliz, né? Quando eu chego em casa, é o contrato com o zelador, né? O contrato da segurança, né? Do porteiro lá do sistema de segurança. E do elevador, que às vezes tem lá, mas tá um faltando, um outro. Mas às vezes é um contrato até só com valor e não explica nem o que tá sendo feito. Exatamente. E aí você fala assim, tá, mas isso aqui não é manutenção. Isso daqui é a segurança mínima da mínima da mínima que você tá fornecendo pro seu usuário, né? Pro seu condômino. E aí também a inspeção predial é legal por causa disso. Você... Quando o síndico entra em contato com você, você precisa conscientizar ele do que ele vai te contratar. Eu ia até te perguntar isso. Porque ele chega pra você, porque a inspeção predial, ela é, de todos aí, ela é o que é mais falada entre os síndicos, né? Pelo menos aqui no estado. Acho que foi por conta da lei, né? Também ficou mais recente. Ela é o que é mais falado. Então, o síndico já chega pra você, preciso de uma inspeção predial. Aí você pergunta assim, pra quê? Aí não tem nada a ver com a finalidade. Não, porque tá caindo a pastilha. Né? Não, então, calma aí. Não, e eu acho que uma das maiores dificuldades que você deve ter também, sentir nesse mercado, é justamente esse convencimento de que ele tem que fazer. Esclarecer, o que acontece? Como eu falei, a inspeção predial, a gente tem uma norma técnica. E quando a gente fala em coisas técnicas, a gente já relaciona a profissionais técnicos. Os síndicos e os usuários das edificações, eles não são técnicos. Então, eles nem sabem que essas normas... Eles sabem que talvez exista uma norma específica para aquele assunto, mas ele não sabe da importância. E tem muito síndico que não sabe nem que existe a norma de manutenção. Ou que nem existe o manual. Entendeu? Que nem existe Talvez o manual. eles vão se atentar quando, de fato, ocorre um problema grave. Ou que ele vai ter que judicializar, ou um colapso, que aí ele pede ajuda a um profissional, seja um advogado, ou um engenheiro, um arquiteto, né? E aí ele passa a ter conhecimento daquele assunto. Então, eu acho que nós, engenheiros, também somos um pouco falhos em não disseminar essas informações, né? Então, o seu síndico do seu prédio, ele sabe que tem? Porque às vezes o problema tá dentro da nossa casa e a gente não vê. Né? Então, começa falando pro seu síndico, o condomínio aqui, ele tem um plano de manutenção? Você sabe a importância de ter um plano de manutenção? Porque além de garantir a durabilidade ali, o desempenho que aquela edificação foi calculada, a vida útil de projeto, ele traz segurança para os usuários e economia. Porque é muito mais barato, mais barato, né, economicamente falando, melhor economicamente falando, você prevenir o surgimento do que você corrigir. Isso é quando a gente fala de manutenção para todas as áreas. É muito melhor você prevenir do que corrigir. Prevenção é sempre melhor. Tanto para segurança, né? No critério segurança, como no critério financeiro. Mas você acha que essa cultura mudou um pouco, assim? Pelo menos aqui no nosso estado, a gente tem visto muitas questões de colapsos, né? A gente teve recentemente colapsos de marquises, colapsos de vigas de cobertura, a gente piscina, a gente está vivenciando uma situação onde até edificações mais antigas estão atingindo ali o prazo, nunca sofreram manutenção, nunca foram visualizadas nem inspeção. Você acha que está mudando agora a cabeça da população com isso? Então, Vitória, a gente tinha uma lei, né? Tinha, né? Tinha? Tinha. Teve, chegou a ter em algum momento. Já teve uma lei. Foi um passo, calma. Inspeção predial que, infelizmente, ela foi substituída pela lei do Manual de Uso, Operação e Manutenção, que não tem nada a ver. Exatamente. Uma coisa com a outra. Uma coisa é inspeção predial, outra coisa é manutenção. Podia não ter faz tido sentido. As duas leis, no caso. Não faz sentido eu tirar uma lei de inspeção predial para substituir ela por uma lei de manual. Enfim. Então, o assunto ele veio à tona com essa lei aqui no estado, principalmente no município de Vitória, por causa da lei. Então, a inspeção predial ela passou a ser conhecida no município de Vitória e, logicamente, também no de Vila Velha, porque é muito próximo. E, né? Até Guarapari chegou rumores na época da lei. Muita gente procurando. Então, veio à tona, veio um pouco limitado, porque, se eu não me engano, era para edificação com mais de 10 anos. Sim, tinha umas regrinhas. Tinha umas regras, veio um pouco limitado.
Só que a inspeção ela se aplica desde que a edificação foi entregue, entendeu? Então a gente já tinha uma falha aí também nessa... Gente, é meu pensamento, Não, tá? Aqui é bate meu papo. pensamento. Não somos doutores. Exatamente. Estamos conversando, pô. A gente já tinha uma falha ali, no meu ponto de vista, de que a inspeção predial deve ser feita com edificações acima de 10 anos. Dependendo do tipo de sistema construtivo, você precisa dar manutenção de ano em ano, de 6 em 6 meses. Como você vai pedir uma manutenção, né, acima de 10 anos? E a lei, ela é super importante, porque é lei, é uma coisa geral, todo mundo vai seguir. Tem um impacto ali maior. Se eu não me engano, tinha uma questão de multa também, assim, que era discutido de como que ia ser feito, mas tinha. Quando a gente fala de norma, a gente fica numa coisa muito técnica. E quando é lei, a gente consegue atingir um público muito maior. Sim. Então, meu ponto de vista foi uma perca, assim, gigante para a engenharia, essa lei ter sido revogada. Para a população, na verdade. Eu até falei, desculpa de interromper, eu já falei algumas vezes. No começo, quando saiu a lei, eu fui contra. Falei, porra, mais uma obrigação pro pessoal fazer e tal. Mas depois de algumas conversas com o pessoal, acho que você vai falar isso, né? Primeiro, é o que você falou, cara, o pessoal abriu o olho que necessita. Imposto não. Aliás, política pública é para isso. A lei é uma política, posso até não estar enquadrando no termo direito, mas é uma política pública. Por quê? Porque se atenta, e é da cultura do brasileiro, você tem a norma técnica, os caras... foda-se. Agora tem uma lei, o cara fala, porra... ainda mais se tiver uma penalização, um prazo pra cumprir e tal. Então, no começo eu fui contra, mas depois eu falei, porra, se atentaram, estão começando a falar, e pelo menos acho que vai ter uma curadoria de alguma coisa. Mas... É porque quando a gente fala assim, lei, a gente tá num país também que a gente já pensa assim, poxa, criaram essa lei para ter mais uma fonte de arrecadamento de alguma coisa, né? Só que, principalmente aqui no estado, esse mês, na última palestra que eu falei, eu fiz 3 acidentes. Graças a Deus, não tivemos, né? Nenhuma vítima, nem nada, mas poderia ter tido. Graves, né? E a inspeção predial, o laudo de inspeção predial, ele vai auxiliar ali você a não ter esses acidentes. Exatamente. E a lei aqui de Vitória, ela surgiu também por causa do Gran Parque, né? Que acho que foi um dos maiores acidentes que a gente teve aqui. O maior que teve. Porque teve vítima. Teve vítima, e aí veio a lei. Mas, gente, o manual de uso, operação e manutenção, ele é uma coisa, ele é pra conscientizar, explicar para o síndico como que ele vai fazer, o que ele vai fazer. Exatamente. A inspeção predial é outra coisa. A inspeção predial é quando ele já tem o problema na edificação. Ele precisa identificar o que tá lá. Aquela trinca tá lá por quê? Aquela infiltração tá lá por quê? Né? O que tá acontecendo ali? Né? Aquele desplacamento, por que ele ocorreu? Então, são coisas assim, claro que uma coisa está relacionada à outra, complementa a outra, mas são coisas... E justamente ela dá a inspeção, o freio de arrumação, né? Você chega lá, o cara nunca fez manutenção, nunca olhou pro manual que colocou na cabeça. Quando chega a gente, o inspetor lá e fala, irmão, ó, tem isso tudo aqui, senão já é a premissa, Nossa, né? eu ia citar aí os isso. caras falavam assim, caralho, nunca fiz isso, nunca registrei dessa forma. Eu ia citar isso, porque então a gente vai na época que a lei estava em vigor, e aí surgiu trilhões de condomínios que nunca tinham feito nenhuma inspeção, nada. E quando a gente, técnico, chega nesses locais, a gente tem ali um catálogo de diversas edificações que nunca fizeram manutenção, tinha casos assustadores. De você falar, porque às vezes é uma área técnica que ele nunca vai... Nunca foi, ele não sabe nem que existe aquela, só vê aquela portinha lá. Se ele passa na garagem todo dia, vê aquela trinca, ou vê que tá aumentando, vê uma infiltração, pelo menos ele tá visualizando. Agora você teve casos assim, situações de caixão perdido, de área técnica, de lugar que o cara nunca foi. A própria fachada, porque você vai ter uma inspeção visual ali como morador até um determinado andar. Dali no meio pra cima, cobertura mesmo, que ninguém vai. Do transformador que a gente foi? Do transformador. Rapaz, a gente foi num prédio. Exatamente. Tinha acho que era 2 transformadores, prédio antigo. Então, na época, a subestação tinha 2 transformadores gigantes. Direto lá na garagem lá. E eu virei pra pessoa e falei, vem cá, transformador aqui, né, da concessionária, eles vêm fazer manutenção? Nunca vieram. Nem respondeu, eu falei, nunca parei pra pensar nisso. Não, e a gente viu tinha um vazamento de óleo assim por baixo da porta, e a gente não tinha chave pra entrar, e o condomínio não tem a chave, também porque não tem a chave da concessionária. Então, como é que tá essa questão? Eles que tá orientando aqui, falando, vocês registram, a concessionária vem, o que eles fazem, o que tá acontecendo ali dentro? Então, ninguém assim, sabe. É o freio de arrumação. Nossa, aí o cara já ficou assim. Não, aí já começaram a gente entrou em contato até com um engenheiro eletricista pra agilizar
como que deveria fazer e tal, pra entrar em contato com a concessionária para chamar, para ver o que estava acontecendo. E até isso, como era um prédio antigo, era mais de 30 anos, não tinha plano de manutenção. Deveria ter, mas não tem. E aí, nas especificações que a gente fez, chama um engenheiro de isso aí, ó, como é que vai ser a gente incluiu a periodicidade de como é que vocês vão entrar em contato para saber, né? Porque são que tem que controlar. Explode, pega fogo. É, isso aí. Porque às vezes aquilo dali acontece todo dia, ela já tá escutando aquele barulho todo dia. Normal. O transformador faz esse barulho. E fica num lugar que aquilo ninguém passa. E um detalhe importante da inspeção predial é que ela pode ser feita por um profissional, ou, por exemplo, nesse caso de vocês, você chamar dependendo da gravidade ali do que for visualizado, né? Você pode chamar um parceiro, ela pode ser multidisciplinar. Então, isso também é muito interessante, né? Sim. E válido de se pontuar. E também pode acontecer de chegar lá na hora e acontecer exatamente isso daí, ó. Isso daqui tá muito grave, vamos resolver isso aqui primeiro, depois a gente vê o restante, né? Exatamente. É assim, foi até bom tocar no assunto da lei, porque muitas pessoas não sabem para quais edificações que a inspeção predial hoje, pela norma, ela é necessária. Todas as edificações. Desde a casinha até o prédio. Toda edificação, toda construção, ela foi projetada para atender uma certa funcionalidade, um certo desempenho durante um período, né? Que a gente chama de vida útil de projeto. Então, a gente precisa dar essas manutenções para garantir que aquela edificação não vai ser retirada de uso antes do tempo determinado. E para que supere também o tempo determinado. Porque, digamos que, vamos supor, um prédio de 4 andares. Pequeno, assim, se a gente for comparar com os outros. Quanto custa construir um prédio de 4 andares? Quanto custa sua unidade? Então, é um valor muito alto se a gente for dividir pelo tempo, não é? É até sustentavelmente falando, né? Tem como a gente fazer uma edificação, construir ali e descartar ela, né? Então, a inspeção também, ela mantém ali aquele desempenho e até prolonga, se feita adequadamente no período recomendado por um profissional, ela prolonga aí a vida útil para ser utilizada por muitos e muitos anos, né? E é de todas as tipologias também, não é só concreto, né, armado, que é mais comum. Então, vou fazer todas uma polêmica, as edificações, gente, tudo. Galpão, vou fazer madeira, uma polêmica, metálica, madeira. Polêmica! Vou fazer uma polêmica. Começou. Tô com medo. Você, prefeitura, que não olha pro seu prédiozinho onde estão os seus funcionários. Tá? É, isso aí. Fica a dica aí, tá bom? Aquela câmarazinha de vereadores de 4 andares. Tá citando demais. Não, sabe por quê? Porque quando saiu... Não, mas é sério. Porque quando saiu a lei... A lei não, a própria norma. Cara, o pessoal do setor público ficou meio... não falaram de mim. Mas, cara... São todas, gente. Num centro, por exemplo, igual a gente tem um centro. No centro de Vitória ficam muitas repartições públicas. E eles deveriam dar um exemplo. Exatamente. Né? Eu nunca vi um plano de manutenção de um prédio. Deixa pra lá. Enfim, vamos mudar. Mas ainda falando sobre a questão da lei, a gente teve aqui um vislumbre de uma lei municipal que, infelizmente, né, a gente não tem mais. Vamos ver aí planos futuros. Mas você acha que a imposição, de repente, de uma lei federal, porque acredito que nosso estado, nosso município, não é o único que passa por isso. Sim. A gente vê também acidentes, colapsos em outros estados, é nível Brasil. O que eu acho é que seria super importante, mas eu acho muito mais fácil, rápido, ser aprovado ali nos trâmites processuais uma lei municipal do que uma lei federal. Então, eu acho que a gente poderia começar pequenos, né? Vamos começar pelas grandes cidades, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, e vai expandindo para os outros municípios, né? Até conscientizar as pessoas e aí conscientizar também, né? Os políticos, os responsáveis, os agentes. Os gestores em si também, porque hoje a gente tem essa questão de que muitos síndicos, gestores de... Lógico, a gente tem uma popularização aí também dos síndicos profissionais, que estão se capacitando, se habilitando cada vez mais e fazendo justamente essa terceirização dessa parte de engenharia. Mas a gente ainda tem muito essa cultura de que o síndico é um morador, porque ele já mora ali, então ele tá perto. E aí ele, de fato, vai cuidar, talvez, ali de uma questão administrativa e questão de gestão de pessoas. E aí essa parte técnica da edificação em si acaba ficando meio de lado. E a gente tem uma cultura, assim, que hoje vem
mudando, né, pela conscientização das pessoas, mas a gente vê que o síndico, ele serve tinha essa visão, né, só para fazer o administrativo, ali, o pagamento dos funcionários, né, funcionário que faltou. Não tinha nenhuma responsabilidade técnica, né, em cima dele. E hoje o síndico, se ele não seguir o plano de manutenção, ele pode ser ele é um representante do condomínio, mas os próprios condôminos, né, têm o direito e podem cobrar isso do síndico, né? Até porque o síndico recebe. Nossa, eu encho o saco do meu síndico. Poder fazer essas manutenções. Quando sair esse episódio, ele vai estar síndico ainda, então... Eu não encho o saco do meu síndico, não. Eu encho o saco. Não encho mais, não. Eu encho o saco porque a gente sai com uma visão de patologista. Não, porque eu saio... Eu fico olhando o saco do meu síndico, é meu pai. É um prédio familiar e tal. No meu caso, é assim, você não fica sendo chato, cara. Aí eu falo assim, ó, tá bom. Já avisei, tá? Então eu sou chatíssima. Eu sou porque chata. Tem outra coisa também. E isso eu tive experiência. Quando eu tô num prédio e falo o que tem que fazer, o cara fala, faz você, isso é engenheiro. A gente contrata. Eu falo, não, cara, você não vai me contratar. Tem que contratar outro. Não eu. Isso aí. E não, eu encho o saco com tudo. Do lixo, do cachorro e da trinca. Tudo. Tudo que eu vejo, eu mando fotinha pra ele. E o síndico, que ele mora na edificação, ele tem esse outro agravante ainda que eu te falei. Porque ele viu a trinca, essa trinca tá aí... Já mora aqui há uns 5 anos. Esses dias eu recebi não sei da onde o síndico me achou. Me mandou um videozinho, né? Dani, primeiro que ele falou assim, a viga aqui da garagem soltou um pedaço. Aí achei estranho a viga soltar um pedaço da garagem e tal. Mas foi só em um lugar. Aí eu falei assim, você tem algum vídeo, alguma coisa pra eu ver, alguma foto, né? Porque eu em Pedra Azul, aqui de Vila Velha. Aí ele me mandou um vídeo que o zelador tinha feito, né? Era uma coluna, um pilar. E já tinha desplacado ali, eu acredito, por carbonatação, né? Enfim. Mas eu falei com ele, olha... Eu posso ir aí fazer uma vistoria, eu cobro X valor. E assim, pelo deslocamento. Pra ver como é que tá esse pilar e tal. Não, eu tô solicitando aqui o orçamento com você, mas eu também vou solicitar com mais 2 pessoas pra apresentar. Aí eu mando assim pra ele, olha só, tudo bem, você pode solicitar aí no seu tempo, mas não deixe de ver isso rápido. Porque é a estrutura da sua edificação. Porque às vezes a gente precisa também conscientizar o síndico. Eu avisei uma engenheira, ela me passou um orçamento, mas ela não me falou nada. Sim, aí vai que acontece alguma coisa, né? Então, olha, a estrutura da edificação já dava para ver pela foto que a armação já estava com um processo de corrosão ali avançado. E provavelmente não está só naquele pilar. Provavelmente está... genérico já, mas desplacou só aquele surgiu a trinca e intrincou. Então, na cabeça do síndico é só aquilo lá, eu vou chamar a engenheira pra resolver só aquilo lá. Então, eu já, falei, fique atento, pode ser que não esteja só nesse pilar, contrate um profissional um quanto antes. Se eu fosse você, eu nem ficava esperando. Você precisa de 3 orçamentos? Se você quiser que eu te indico profissionais para você deliberar isso logo. É grave, é urgente, você precisa resolver esse problema. É a estrutura da sua edificação. E aí não entrou mais em contato, entendeu? Mas assim, eu espero do fundo do coração que ele tenha contratado alguém pela... É bem clichê não é nem questão de colocar medo. É questão de, você tipo, conscientizar da gravidade. Exatamente. Justamente por ele ser leigo na área e você ter conhecimento. Não, pelo que eu vi no vídeo, né, gente? A gente sabe que foto e vídeo é uma coisa que não tem como dar diagnóstico pela foto e vídeo. Realmente a estrutura não ia acontecer nada. Mas já tá grave ali, entendeu? Já desplacou, ele precisa resolver. E se os outros estiverem desplacando, né? Vai perdendo a resistência. E aí, será que essa resistência que perdeu, a edificação consegue suportar o resto do peso? Vai precisar de um reforço, de alguma coisa. Será que ali num apartamento que era para ser residencial, o cara não fez um escritório muito grande, aumentou a carga e o síndico nem sabe? Então são... Botou uma piscina na varanda. Exatamente. Isso aconteceu com a gente. Acontece, é na o mais pandemia. comum. Eu quero colocar uma banheira aqui no meu... O cara queria colocar um furô. Na pandemia, ele montou uma piscina pro filho brincar, porque a piscina estava intestada, obviamente. Nossa, eu recebi essa foto. E mandou a foto. Aí algum outro morador fotografou e falou, olha, isso pode?
Eu não lembro, mas isso pode mandar assim, não, foto. ele viu e mandou. E tava aquela carga, eu falei... E o prédio a gente já fazia um acompanhamento, uma consultoria, porque já tinha problemas estruturais. E eu falei, retira imediatamente, mas não tem nem conversa. E qualquer coisa você já até multa se ele não retirar em X horas. Isso não pode acontecer, porque o prédio já está passando por um problema estrutural, que a gente está fazendo acompanhamento, já tinha reforço, já tinha etc. coisas. Falei, isso daí, gente, Mas as pessoas não têm noção, gente. Não sabe que água pesa, não sabe que papel pesa. Exato. E aí é nossa responsabilidade falar, olha, isso é grave, isso precisa ser alterado urgente, isso precisa ser resolvido. Teve recentemente agora aquele da fachada, tava desplacando. Sim. Não é inspeção, já tava com problema e ele tava contando com a gente pra fazer o projeto de fachada e fazer o acompanhamento de obra. Quando eu cheguei lá... Não, quando o Léo mandou os vídeos, eu já fiquei assustada. Quando eu cheguei lá, meu irmão... Caiu tudo. Eu virei pro cara, eu tinha mostrado pra minha esposa, ela, pelo amor de Deus, você vai aí mesmo? Não, vou. A gente até brincou no grupo do marketing, Léo, sai daí que vai cair. Sai daí. Aí eu cheguei lá e falei, olha mas só... Mas já tava isolado, cara, porque realmente já estava caindo. Não, ele tinha isolado, mas ainda não tinha feito um negócio que eu falei com ele. Eu falei, olha, eu não sei quando é que você vai fazer essa obra, mas a primeira coisa que você tem que fazer aqui... Obra de fachada é cara. Cara. Não, a gente tá ciente, tem dinheiro, não sei o que. Eu falei, mas a primeira coisa que você tem que fazer, cara, você tem que colocar um paracisco aqui em tudo, porque tá caindo tudo. Isola as áreas. Comunique com os seus condôminos, porque, cara, se der, Deus me livre, guarde. Só ferir uma pessoa. Perda material, beleza, cara, o condomínio paga, agora vida é foda. Então, assim, é essa consciência que você falou. Eu falei, não sei se você vai me contratar, não sei quem que você vai contratar, quando você vai fazer. Independente de cara, quem você vai contratar, resolve aqui, paracisco aqui, irmão. Porque assim, você tirou, porque no vídeo ele mencionou, eu tirei isso aqui que tá caindo. Eu falei, mas você desconfinou algo que já tá... Já tava desprendendo. Então agora vai começar a ficar cascado. E tinha vários outros lugares já estufados. Não, no vídeo a gente ficou assustado. Cara... Eu vi, lá eu vi mais coisas. Aí vem o olho da o primeiro sinal, né? Aí depois você vê um 300 vem assim aquele vício, né, do que o Felipe falava, não dá o diagnóstico, mas eu vi um monte de caralho, o problema desse cara não é só fachada. Véio. Ele tá achando que é fachada. E assim, quando vem a desabar, né, tem um acidente, às vezes não é só uma manutenção ali que não foi, né, dada, é uma série de fatores que tá ali agravando. Intempéries que a edificação fica submetida ali, né, sol, chuva, vento, maresia. Então, não é um fator só, são vários fatores, né? Eu tenho até um questionamento. Não é um questionamento, é uma reflexão pra gente falar aqui. Nós já estamos aí nessa mais tempo, você já começou também já direto nessa área. O fato não é nem só da qualificação. Você acha que eu tenho essa percepção? As pessoas estão saindo da faculdade já se achando elas são aptas pela lei, pela ok, mas aptas eu já faço inspeção. Não, gente, olha só. Calma, Dani. Respira. Vamos lá, gente. A gente tava até falando disso nos bastidores, né? A inspeção, ela é um clínico geral, né? Então, você precisa entender um pouquinho de tudo. Você não sai da faculdade entendendo um pouquinho de tudo, sabe? Apesar da inspeção ser sensorial, ela é visual, né? Mas tem coisa que, se não for uma pessoa que já viu aquilo antes... vai passar despercebido. Uma coisa simples, identificação nos registros, né? Que eu falei lá na palestra. Se eu não sei que tem que ter identificação no registro, vai passar. Eu vou olhar o registro. Tá funcionando, tá tudo certo. Vou fechar ali a portinha e vai passar despercebido. São coisas simples, como coloração de tubulação, que não foi pintada, né? Qual que é a cor ideal para cada, né? Tem norma para isso. Então, eu preciso entender um pouquinho de cada coisa, de cada especialidade. E se eu não entender, eu tenho que chamar alguém para ir fazer junto comigo. É um check-up, eu tenho que olhar tudo. Então, eu até comentei com a Liliane antes de começar aqui. Quem é a Liliane? Sou eu. A Lia! Vocês descobriram meu nome agora. Até comentei com ela que eu até prefiro, assim, fazer uma perícia do que uma inspeção predial. Porque a inspeção predial é um puta de um trabalho. Sim. Você não vai conseguir em um dia... Vou voltar ao exemplo de 4 andares, uma edificação de 4 andares. Em um dia, você não consegue fazer uma inspeção predial
uma edificação de 4 andares. Aí o que o cara Sem tá que fazendo é todos registro os fotográfico. pavimentos sejam todos tipo, Aí né? vai Todos fazer iguais. exatamente Book. registro É fotográfico. book que o cara tá fazendo. Você vai faz um dia, você vai olhar um sistema construtivo, você vai no outro dia, você vai olhar um sistema construtivo, É. no outro você vai olhar só a trinca. É um né? puta No outro trabalho. você vai olhar Porque só a senão a sua infiltração. própria visão cansa. Se eu tenho que olhar todos os sistemas de uma vez, Isso aí. cansa, Você vicia. fica Passou chato. uma trinca, eu já nem vi mais. Então, síndicos, não é você que contrata um engenheiro aí, ele vai um dia na sua E edificação. nunca mais volta, e E depois nunca mais apresenta um laudo. volta. Ele não fez o laudo de inspeção predial. Contrata um fotógrafo. Ele fez umas fotinhas. Exato, o Contato fotógrafo fotógrafo é sai mais mais barato. É, isso aí. Fala, cara, tira foto de tudo aqui pra mim. Pronto, é isso. Então, dá pra adiantar. a perícia, a gente tem essa vantagem, né? Porque Já vai direcionado naquele negócio. você já vai tem ideia. direcionado naquele ponto que está Isso. sendo questionado. Uhum. Então, eu já chego lá, olha, eles estão questionando essa infiltração aqui. Então, vou investigar Então, eu essa já vou infiltração investigar qual que é a origem dela, qual que é a causa Sim. dela, né? Eu não tenho que ficar olhando a edificação toda. E quando a gente fala em inspeção predial, gente, são todos os sistemas construtivos. Todos. Telhado, impermeabilização, tudo. Telhado, cara. Se Jardim tiver- suspenso da Babilônia. Os telhados. Agora Nossa. tá na modinhas, sistema solar, Ah, né? placa solar. Placa solar. Então, né? Se você não entende nada sobre placa solar, Não, outra contrate coisa também, aqui um profissional que tem muitos condôminos que estão fazendo alteração, colocando as tomadas pra carregar carro elétrico agora, É. as garagens, que é uma nova modinha agora que tá começando também. Então, são todos. Não tem como você fazer uma inspeção predial num dia, no mínimo uma semana. No mínimo. De mínimo. vistoria, tirando Toda, a elaboração do laudo. E análise do documento. E análise que é dos outra uma documentos. semana também. É Que uma é semana pra você isso aí. procurar. Esses dias eu Você- fui, passei a manhã inteira. É mesmo. Que a gente manda relação, ver esse documento Aham. e tal. A gente tenta nem escrever um nome muito técnico pra pessoa conseguir Exatamente. identificar o que eu tô falando. Exatamente. Nossa, então tem 2 semanas pedindo e nada, não achei nada. Eu falei, não, impossível, seu prédio não é tão Não, antigo. eu vi isso. Eu tem- já tava com tanta Não, e rafaelia. assim, Cara, Quando você for lá. aí eu marquei de lá, eu falei, não, eu vou quando você aí. for lá, se você não tiver, acha lá no Abits lá o número que a gente vai na prefeitura. É, porque eu não Procura tava lá, achando procura nem os pelo menos alguma projetos, coisa, que é o nem projeto, básico. cara. Aí eu E é fui pra de lá, novo, tá? eu passei uma manhã inteira cavucando tudo que eles tinham, consegui achar grande parte. É porque eles realmente não estavam sabendo identificar. E aí consegui achar os projetos, as coisas, aí eu falei, Léo, eu consegui achar tudo que a gente precisava. Era pra uma questão de fachada especificamente. Aham. então Não era consegui nem achar- inspeção, hein? Não era nem inspeção. fachada. Se fosse inspeção, eu ia passar 2 dias lá procurando. Porque não tava tudo num mafuá, uns tubos sem identificação, aquelas coisas assim. Eu falei, não, pera, eu vou. Aí consegui achar o que a gente precisava pra ver uma questão de fachada. Não, Mas consegui. tem muito disso. Então, assim, a inspeção predial, ela é claro que ela não vai entrar no mérito também de analisar se o projeto foi Não, feito é. corretamente Sim. ou não. Mas É a base do- o vistoriador, ele precisa analisar Uhum. o projeto. Até um exemplo que eu dei lá na palestra. Eu tenho uma trinca aqui. Eu preciso ver se essa trinca está na minha alvenaria ou se está na minha estrutura. básico. O básico. Né? Porque às vezes tá disfarçado ali, eu não consigo Não identificar consegue, se é não uma sabe se é um viga, se é um enchimento, pilar, é. se é um duto ali, né? Que o pessoal Um shaft. confunde um shaft com pilar, né? Isso. É, então, assim, inspeção predial em um dia não rola. Eu Não. acho que nem de uma casa não rola, né? Não. Então, Não adianta isso daí. Mas é porque eu acho que também tá saindo muito, tá tendo muito esse vício de inspeção predial, eu vou olhar só a estrutura, só vou olhar o concreto. Eu vou olhar pilar, viga, É. e É não a lembra confusão, dos outros É sistemas. a confusão dos caras. Então. Que ela falou, confunde a inspeção com perícia. Exato. É, exatamente. Exato. A terminologia, nesse caso, é importante. É. Não naqueles casos que os caras exigem que você faça um TCC. Fica, Sim, tá bom? também, que é outra situação. A alfinetadinha aí de leve. Mas assim, Não, mas eu já prometi que eu não ia ficar fazendo essas formaturas. mas tá Mas se limitando, né? Mas tá se limitando a uma coisa e muito. Aí é muito por conta também da hiperdifusão de conhecimento de umas pessoas que não têm estofo para passar conhecimento. E fica Sim, gente. naquela métrica de que a gente já falou, venha pro mercado mais remunerado. É. Cara, se você tá querendo ir pro mercado mais remunerado, vai fazer concurso público. É. Você não tem que isso pensar aí. nisso, tem que pensar, eu tenho capacidade técnica para atuar aqui dali, Exato. eu E vou outra, conseguir atender. Especializações infinitas, né? Igual a gente É. falou, a gente tá É. sempre estudando, porque sempre vai ter um sistema que eu não sei, que eu preciso me aperfeiçoar. As meninas aí da galera que vai nos congressos comigo, elas ficam rindo da minha cara. Porque eu vou pro congresso, eu volto com a biblioteca de todos os livros que eu não tenho em casa. Exatamente. Exato. Porque hoje o pessoal também tá muito assim, eu não sei isso, eu vou lá, tiro uma foto, Uhum. sento no meu computador e pesquiso na internet. E vou no Google. Só que, gente, na Vou no internet Wikipédia. não
tem. Você não tem uma validação. Não tem. E às vezes é uma pessoa... Lógico que existe pesquisa, assim, artigo acadêmico, alguma coisa assim, mas o Google, você pega aquela primeira respostinha que o Google te dá. Não, e às vezes o escritório de advocacia falando sobre a trinca, e você pega aquele negócio e coloca lá, e quando você vai estudar, tecnicamente não tem nada a ver com o que você colocou no laudo. E outra, é uma responsabilidade sua. Você, quando você assina o seu laudo, você é responsável por aquilo. Exatamente. Então, se acontece alguma merda, digamos assim, você assinou, você é responsável. Exato. Então, a responsabilidade que era do síndico, ele passou para você, que é agora o responsável, ele te contratou para prestar aquele serviço. E a norma, inclusive, aconselha o síndico a fazer isso. Acontecer alguma merda, querido, a responsabilidade é sua. Exato. Vai perder aí, talvez, o seu título, né? Ou vai ser punido de alguma forma. E pode responder civil e criminalmente por isso. Tanto o síndico que não realizar a manutenção, quanto o engenheiro que fizer o laudo ali, né? Sem fez um apontamento técnico. Já teve casos do cara na inspeção não apontar que teve aquele problema, com o passar dos anos aquele problema agravou e deu problema, e agora o cara tá respondendo. É isso aí. E, gente, senão a gente tem que ser um pouco, digamos assim, humildes. Olha, Léo, eu não domino essa matéria aqui. Eu não sei nada de incêndio, gente. Eu até falei, o cara perguntou um negócio de brigada de incêndio, eu sei que tem para uma certa quantidade de funcionários. Agora, edificação que tem que ter, eu não sei. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso. E não tem eu sei o básico, eu sei que tem que ter a caixa lá com a mangueira, a plaquinha em cima, eu sei o básico. Se eu olhar ali, talvez eu consiga identificar que tem alguma coisa errada. Mas, Léo, você é especialista em incêndio, vamos comigo fazer essa inspeção. Exatamente. E aí tem outro fator, porque o síndico, ele solicita 3 orçamentos. Então, ele vai contratar o mais barato. Mas, peraí, o mais barato, ele não engloba todos os sistemas construtivos. Exato. Vai um profissional que talvez acha que domina, pode até dominar, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Principalmente aqui no estado, que não tem muito recurso, assim, de curso, de qualificação, né? Ou até mesmo de atuação, gente atuando. Até mesmo de atuação. Então, às vezes, tem muito disso. Do condomínio não fechar uma proposta porque achou muito cara, mas porque ele pediu uma inspeção predial, a gente passou o orçamento de uma inspeção predial. Exato. E às vezes compara com uma outra proposta que tem a análise da estrutura. Que o cara vai olhar só a fachada pela vida. Então, assim, a gente tem que ser foto de drone. Um pouco humilde de saber também chegar para os nossos parceiros e falar assim, olha, Léo, você trabalha muito com isso, vamos lá comigo. Faz essa parte aí pra mim. Ou às vezes não precisa nem... Eu vou, Dani. Nem escrever o laudo, sabe? Eu vou. Nem escrever, tipo assim, me auxilia, me dá uma consultoria, me orienta ou até aqui, mesmo quem tá começando na área, na profissão, as próprias mentorias, né? Você exatamente. Um mentor experiente. Isso é uma coisa que toda a área de profissão faz e nós da engenharia ainda ficamos com... Exatamente. E eu não sei, assim, né? A gente ainda compartilha, tem uma intimidade... Eu vejo uma dificuldade muito grande aqui, assim, de eu solicitar às pessoas mais velhas algum conhecimento técnico e elas passarem. São muito fechadas. Eu não sei se isso é da engenharia diagnóstica, se é no geral, assim, né? Ou se é só aqui, né? Onde a gente... Não, é geral eu mesmo. tenho colegas de São Paulo que eu compartilho muito mais do que colegas que estão aqui do meu lado, né? Então, falta um pouquinho disso aqui também. De compartilhar conhecimento, né? Às vezes você pegou um caso legal, específico, pra que eu vou guardar aquilo pra mim se eu posso, né, ajudar outras pessoas com isso? A gente faz parte, né, de um grupo. Vou puxar saco aqui, Felipe. Eu também faço. Então, a gente nós três. Que é da Depat, inclusive, gravou aqui com a gente também. Que é justamente uma coisa que eu e o Léo, na época, a gente sentia muita falta, que é compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, compartilhar cases, procurar ajuda, fazer mentoria. Hoje a gente faz mentoria online com a galera lá o tempo inteiro, assim, né? Então, esse grupo, eu acho que era um pouco disso que faltava. A gente se encontrou muito nisso, mas óbvio que deve ter outros lugares que tem outros tipos de grupos também. A gente tem até alguns grupos aqui capixabas também, que a gente faz parte. Tem. Eu acho que isso está começando agora, de se compartilhar. Não, a internet trouxe esse benefício de aproximação de coisas. E também quebrou isso, como a gente começou a apostar mais em marketing, a gente tem que se expor e a gente voga por isso daí. Temos que compartilhar conhecimento. Então agora tá rompendo esse paradigma de que se eu
compartilhar esse meu conhecimento aqui, o cara vai atuar na minha área. Pô, que bom. Vai roubar se ele minha atuar, ideia, vai fazer o que eu faço. Se ele atuar com o nível de expertise que você tem, tá ótimo. E aí irmão. você sobe o sarrafo. exatamente. E aí o síndico não vai ter como mais contratar o mais barato dos três. Porque tá Fotógrafo. todo mundo no Isso mesmo aí. nível de conhecimento. O engenheiro fotográfico do Exato. engenheiro Exato. diagnóstico, inspetor. E assim, a gente pega, eu tenho muito serviço na parte de perícia judicial, né? A gente pega coisas absurdas, assim, de engenheiros aplicando lei de um lugar em outro. Uhum. Não existe, não existe? Terminologia equivocada, tipo assim, Ou do até a básico. própria apresentação e organização do laudo, que tem uns que eu pego que eu não entendo Não, nada. e Eu falo, como é que outra? o síndico entendeu se eu não tô entendendo? A inspeção predial, a gente dá uma recomendação pra pessoa o que ela vai fazer com aquela irregularidade que a gente achou. Sim. Né? Uma irregularidade específica daquela edificação. Aí você pega, por exemplo, trinca. Aí você pega o laudo do colega, todas as trincas têm a mesma recomendação. Todas, né? Você pega uma infiltração. Todas as infiltrações... recomendação da infiltração. Sanar a infiltração. Sanar a infiltração Não diga. Porra, que legal. da trinca. Tampar a trinca. Gente, a gente tá rindo aqui, mas é sério. Mas é rindo de Entendeu? nervoso. A gente vê isso e também vê um mercado aí sendo vendido. E querendo ou não, isso prejudica também, né? A qualidade do trabalho que a gente presta. Com certeza. Hoje eu prezo muito, principalmente com 2 filhos, né? Pela qualidade do meu trabalho. E todo mundo que convive comigo, que já pegou um trabalho meu, pode até acontecer de passar alguma coisa lá. Uhum. Mas eu leio, releio, vejo se tá tudo certo. Não vai né? sair de casa pra fazer qualquer coisa. Dedico pra fazer aquilo e isso tem um custo, né? Tem um Claro. preço, então... Caramba, sensacional. Falei viu? que ia ser legal? Falei com você, top. pô. É porque eu falo pouco, né? Pô, Já estão me cortando aqui, ó. pelo amor de Deus. Mas porque aqui, se a você gente só vai tivesse ver uma contrato- coisa. Não, Contrato peraí. vitalício era um podcast de 2 horas, Você igual vai a ver, gente né? ainda não é o flow, né? Você 2 falou horas de... Então eu não xingo, eu peguei 3 xingamentos. É porque você falou que podia. Podia, então, como relaxa, fica, pô, aí fica livre, fica tranquilo. Podia. Você falou que podia. Então foi. Contaminei. Se não fosse o Dadé querendo almoçar, aí a gente... Mas a gente vai chegar nesse patamar de 5 horas de podcast conversando, já pensou? Não, nós vamos Não. fazer o arraiado podcast. O que é Aqui, arraiado vamos podcast? fazer em junho. Vamos chamar todas as pessoas que a gente chama aqui. Vamos fazer um festão. Eu acho que não vai. Acho que não vai caber, não. Vai Vai. caber, não. Pegar alguns aqui e Fazer um pé de moleque e um quentão, a gente vai... Ah, um quentão não pode, não. A gente falou que bebida Não, bebida pode. alcoólica não pode, não. Entre um É pé de água. moleque e uma canjiquinha, falar sobre alguma coisa aí. Tá certo. Eu topo. Uma paçoca. É uma paçoca. Ixi, aí o papo vai rolar, hein? Vai. Eu trago canjicão, hein, se eu for convidar. E vai ser Nossa, junta panela, vai. isso aí. Vai ser um junta panela. Quem chegar vai ter que trazer, Uma sentar comida, e sentar falar e a gente alguma vai coisa de conversar. engenharia. Pô, aí, gostei, Gostou? gostei. Vou botar em Eu prática dou as isso aí. ideias erradas e ela... Aceita, né? Curte. Mas eu achei legal. Achei Boa. legal. Gostei. Tá registrado, ouviu, né, Dé? Depois a gente fala com o Júlio. É bom que o estúdio embarca nas É. nossas também. Dani, pô, brigadão por Eu que disponibilizar, né? A gente sabe que você tá trabalhando pra caramba e também tem questão de deslocamento e tal. Obrigado por disponibilizar aqui, compartilhar. Tem que agradecer conhecimento. também ao maridão, Maridão e os meninos que e os permitiram. Minha mãe que veio É. junto, estão por aí Ah. tomando conta das crianças. Isso, Meu pai que permitir. foi buscar outra na E, creche. gente, foi toda uma logística Você vê, pra né? gente conseguir trazer a Foi uma Dani. Tá vendo inspeção- como vocês são importantes, Foi né, pra mim? Teve multidisciplinar. uma equipe por Multidisciplinar, trás foi muito pra disciplinar. conseguir Foi. fazer dar certo ali o negócio. E deu, Foi. deu. Obrigado aí. Pô, deixa aí os seus contatos, fala aí onde é que te encontrar aí na rede social. Bom, minha empresa é de Uhum. engenharia, eu acho que o arroba é de engenharia. Procura lá, vocês Mas a vão gente vai achar. marcar também, vai vai marcar. marcar na publicação. O meu pessoal é eng.daniele, com L só e E no final, normal. E pergunta aí, o Léo e a Lia, meus contatos. Não, não vou botar. não, vou botar. Colocam aí Não, na vai ter os descrição. contatos lá no Instagram, com certeza. Mas aí me coloco à disposição de vocês e toda a galera aí que tá assistindo. Eu adoro compartilhar as coisas, então toda palestra, curso que eu dou no final, eu sempre coloco QR Code lá, né? Se a pessoa tiver alguma dúvida. E a gente tá aqui para compartilhar conhecimento, né? Então, se tiver uma dúvida, pode perguntar. Se eu souber, eu vou ter o maior prazer em
ajudar. Eu acho E até que pra gente mesmo, a gente né? não cria concorrente, né? A gente cria amigos e Não, parceiros. não existe concorrência, existe networking. Exatamente. Tirar essa palavrinha não existe. E estamos à disposição de todo mundo. Pode contar comigo. Top. Ótimo. Poxa, Maravilha. falei, os convidados são sempre de primeira, cara. Sempre. A gente também, pelo menos eu. Ali é, tá vendo? E espero que vocês tenham gostado. Fique ligado aí, vai ter mais programinhas de Com diferentes. certeza. Tem muita coisa legal, mas só se você se inscrever. A Você vai gente saber. não vai ficar dando spoiler. Mentira, a gente vai dar sim. A gente Mas- tá sempre dando spoiler, a gente não a gente aguenta. dando spoiler. Mas como a gente já viu, ó, tem um novo quadro aí. A gente já decidiu os dias que já estão saindo, você deve estar acompanhando. Decidi não, vou decidir daqui a pouco. E curte esse, tá? Porque eu quero voltar. Se tiver poucas Vai curtidas. Certeza. Caraca. Se tiver poucas curtidas, eles Vamos não falar vão o me seguinte, chamar ó, pra. Só vai entrar em Pedra Azul Pronto. quem curtir com a página desse. Ai, Não vai, quero não. ver. Está Misericórdia. fechado o portal lá. Não deixaremos. Fechado. Tá bom, Gostei. Frio tá chegando, eu quero ver aí. Inverno tá chegando, você vai Vai achar lá. que vai ser fácil chegar lá? É Tem outra ruim. também, É, tem a viu? sessão lá em Venda Nova. Não Uhum. vai na festa da polenta também. Quem não curtir aqui, não vai na festa da polenta. Pronto, Tá isso. Bota Meu aí. Deus. Vamos fiscalizar, hein? vamos fiscalizar. Quem Curte tiver aí. indo lá, tirar foto, vamos usar inteligência artificial. Eita. Não curtiu, não vai poder mais pisar lá. Pronto. É isso, galera. Galera, ó, fomos!